para reunir o nosso corpo técnico, para a gente poder tratar melhor sobre o assunto e ter respostas mais precisas, mais efetivas, que possam realmente auxiliar esses novos pares da Câmara Municipal de Vitória, que irão a Brasília brevemente, depois de amanhã, vereador Davi, para tentar fazer toda uma gestão de derrubada do veto da presidente Dilma sobre o terreno de Maria. Então, a título de apresentação, os membros da CPI do terreno de Maria estão aqui hoje em reunião. O vereador, o presidente Davi Ismael, relator, você relator, Candini, membro, Luizinho, tem uma representante do vereador Serjão, Isabela, tem a Procuradoria da Câmara também presente hoje, a doutora Adriana, e da equipe técnica da Prefeitura. Nós estamos contando com a SEMAR de Patrimônio, tem uma interface rotineira com a SPU, Adriana e Sandra. A Fazenda, que também é quem sempre está cuidando dessa questão de revisão de plantas de valores, a Lúcia e a Glacilda, que está imprimindo uma parte da planta para chegar. E o secretário Sérgio Saba SEAB com o servidor Alexandre, estão chegando em 5 minutinhos, mas a gente dá os trabalhos inaugurados e a gente está aqui para isso, para juntos poder tentar responder melhor aquilo que nos foi perguntado sobre planta genérica de valores. Vou passar a palavra então para o vereador Davi, para ele conduzir novamente os questionamentos. Quero agradecer as meninas da Prefeitura, sua totalidade de mulheres. Certo. Com o maior cuidado com a mulher civil, sempre está representando o Sérgio, sempre cuidadoso, mandar alguma pessoa para nos acompanhar, para se fazer presente nesse debate. Pessoal do Serviço de Apoio, sempre bom termos aqui. Bom, a CPI da taxa de renda marinha foi criada para apurar justamente o reajuste, a revisão da planta genérica de valores do SPU. A primeira coisa que estranhamos foi a existência de uma planta própria do SPU, eles têm. E depois eles promoverem mudança, uma revisão, que eles alegam estar acumulada há muito tempo, fracionada em 2 vezes. Então deram 2 aumentos muito grandes, sobretudo no momento adverso, momento econômico adverso, como o que estamos vivendo. Ao mesmo tempo, temos buscado a releitura deste instituto, que é o tão sonhado projeto de lei enviado da Dilma, que ela mesmo vetou parte dele. Estamos indo a Brasília também buscar articulação política junto a vários partidos, pedindo compromisso de bancada para que rejeitem o veto. Então, acho que eu contextualizei. Para com a Prefeitura de Vitória, temos buscado o que ela tem feito, de que forma a gente pode somar forças. Por isso, a presença da Adriana aqui. Hoje, que nos foi passado, uma das coisas é que temos uma ação em Brasília no qual se pede a extinção do Instituto em Vitória por se tratar de capital. Se tratar de ilha, uma ilha que é capital. Exato, a exemplo de Florianópolis, de São Luís. É isso? São Luís. Então, estão pedindo a mesma coisa. Temos buscado como é que está esse processo em Brasília. E qualquer outra ação que possibilite qualquer conquista para o município de Vitória, no seu sentido de ver a taxa ou caindo, ou ver a taxa extinta, é a atuação nossa. Por fim, a gente também faz defesa de um incremento no orçamento, porque um dos pontos que a Dilma vetou é um artigo que fala que 20% da receita seria repassada ao município de Vitória. Algo que a gente calcula em torno de 3 a 4 milhões de reais. Então, estamos agindo em busca desse valor para o nosso orçamento também. Uma ação nossa pode resultar na entrada de 3 a 4 milhões. Isso já dá para construir a unidade de saúde da Ilha de Santo Maria, tá? Já dá para construir a unidade de saúde tão sonhada pelo vereador Luizinho. Então, essa é a atuação. Depois do Luizinho. Na verdade é isso, a gente veio para comparar também as plantas, que a gente ainda não recebeu oficialmente, a gente sabe que é disponibilizado no site, só que não há atualizado, né? Vocês acham que aplica o índice anualmente. Então a gente precisava dessa última atualizada. Eu não sei se vocês têm também, aí é uma pergunta em relação
a quais daqueles da planta que pagam taxa marinha. Vocês não têm esse controle, né? Porque senão facilitaria para a gente comparar com a planta, porque a planta deles é somente aonde incide o terreno marinho, né? Eles têm essa legislação nova, ela passa a seguir a planta do município, eles não vão poder mais ter a planta deles. Então, a planta do município vai ser referência, o que pode ou aumentar o imposto, ou a taxa, né, na verdade, aumentar ou diminuir. Né? A gente também precisa fazer essa comparação devido a isso. Então a gente não sabe se pede a planta toda ou se daria para fazer. Se a gente conseguisse ou mandar o digital. Que a gente vai precisar para buscar essas ruas específicas. Eles também não fazem por face. Sim, eu sei que na prefeitura faz a face. Às vezes a mesma rua tem diferença, né? Aqui eles pegam o nome da rua. Tem algumas que eles fazem diferenciado, mas não é tão detalhado quanto a da prefeitura. Então vai ser um serviço um pouco complexo de fazer. A gente vai ter que achar um outro rumo aí para comparar. Né? O segredo é facilita, porque você pega o nome da parte deles, né? É isso aí. Então faz a busca. Isso aí, se for e-mail digital. A Orlando trabalha nessa assessoria do Grandinho. Se depois puder fazer a entrega a ela, ele na condição de relator, ele vai estar juntando essa documentação. No mais, assim, acompanhar. A gente também está querendo estudar se a Câmara pode entrar com o mesmo instituto que a prefeitura entrou, né, no processo. Se a Câmara pode entrar, fazer essa análise. A mesma personalidade jurídica da prefeitura, por exemplo, se a gente quiser entrar. Porque não, fica com a da prefeitura. Se a gente quiser entrar com uma ação, hoje já tem lá no STF, a prefeitura de Vitória ingressou com uma mistura no processo de extinção do terreno de marinha para ilhas que são capitais, que é o caso de Florianópolis, que é o caso de São Luís. A prefeitura interveio, né? Intervenção de terceiro processual. A gente quer saber se além da prefeitura, a Câmara também pode entrar. Doutora Adriane, eu estava fazendo uma análise no prédio, mas não estudei com profundidade não, né? Eu gostaria depois que a senhora assumisse essa defesa. Chegou certo. Secretário Sérgio. A gente iniciou, tá certo? Você não perdeu quase nada, não, só o preâmbulo. Mas então a gente jogou esse instituto, uma pesquisa rápida, e a gente viu que realmente a tendência é dele ser alargado, quem tem competência para fazer uso, para manejar, porque o que ele pretende, a tônica, é ampliar realmente o debate. É um instituto, né, que visa democratizar os assuntos mais relevantes e sede já de recursos na terceira instância, recursos extraordinários. Então, eu li que pode ser pessoa física ou jurídica, quem quer que seja. Então, acho que de repente a Câmara pode aderir. Também, eu acabei que eu não pesquisei especificamente Câmara, mas eu pesquisei os legitimados e aí eu percebi que pode ser pessoa física ou jurídica, justificando o interesse em sede de recurso extraordinário. Tem que fazer uma análise mais detalhada, porque no caso a Câmara como ente sem personalidade, aí ficaria. Mas a gente pode fazer um estudo, tá? A gente pode fazer uma pesquisa e aprofundar nesse caso para poder chegar a alguma conclusão. De qualquer sorte, pelo andamento do processo, eu vi que o município ingressou nessa qualidade de 6/6/2013, né? Já há um tempo. E depois, antes e depois, muitos outros particípios ingressaram com o mesmo instituto como amigos públicos, fazendo coro, quer dizer, tentando deixar mais coesa a luta, né? Porque eu não acredito que os outros municípios que também estão nessa situação de ilha costeira ingressaram. Teve várias petições de amigos públicos diferentes no andamento. Depois eu passo para a senhora o andamento. Eu vou passar até agora, para a senhora monitorar depois o andamento dessa ação. Hoje nós queremos acabar de vez com a cidade de Marinho. Esse imposto não traz nada para o município. Mas existem exceções na Vitória, como Camorá, Santa Maria, Monte Belo, Andorinhas, São Pedro, Vila Resistência. São áreas que a União passou para o município e a União continuou cobrando as pessoas, mandando carta,
já por policiais que são, às vezes, lá na estação, e aí as pessoas às vezes pagam isso, mesmo se pressão do nosso SPU, pagam, porque é uma carta e esse terreno é do município. Na verdade, não é para estar pagando. E eles continuam pagando, algumas famílias de Santa Maria, outros bairros, que é um terreno que é cessão do município. E o que tem feito para proteger, avisar ele que vai pagar, ou comunicar de que forma que está precisando pagar. E se já pagaram, tem como rever de volta esse recurso, eles estão pagando indevidamente? Só para contextualizar, Promorar foi um projeto de urbanização na década de 80, foram feitas sessões com o compromisso do município de entrar com a infraestrutura. Diferentemente das sessões que nós temos hoje, em que as sessões são definidas com prazos de 5 anos, de 10 anos, o Promorar nos repassou o domínio útil dessas áreas sem prazo. E até hoje nós temos até pareceres da Procuradoria da República e de outros órgãos que nos asseguram a legitimidade de ter esta sessão. Então, realmente, ao meu ver, é descabido qualquer tipo de cobrança, até porque existe a isenção entre os entes federados, né? O município não paga nada à União, como a União não paga ao município. Então, nestas áreas, como o Luizinho falou, parte de Ilha de Santa Maria e Monte Belo, né? Itararé, São Pedro I, Andorinhas e Maria Ortiz, nós teoricamente temos o compromisso agora de avançar na regularização fundiária. Então, realmente, Luiz, aí concordando com você, realmente não caberia nenhuma cobrança, nem a título de foro, nem a título de ocupação, nem laudêmio. Então, assim, se realmente estiver acontecendo, nós temos que verificar o quê. E aí eu sugiro talvez uma reunião com a SPU, para a gente poder tentar entender o porquê dessa cobrança. A Fazenda tem notícia desses bairros que estão sendo taxados pela SPU e tal? Não tem conhecimento. A Fazenda a gente não tem controle. Porque é direto a SPU particular. Mas hoje esses imóveis são tidos como da Prefeitura de Vitória. Esses imóveis. Projeto Promorar, Andorinhas. Entenda, assim, a cessão é da terra, do solo, né? Existem as edificações que, de certa forma, por estarem nesse solo, também não deveriam ser objeto de cobrança. Nós dialogamos com a SPU, avançando na regularização fundiária nestas áreas, e não entramos no mérito das cobranças que são impostas em função dessas pessoas estarem em áreas de marinha. Então, assim, eu sugiro, a gente pode pegar todos os polígonos com as coordenadas, os contratos de cessão, e aí sobrepor a nossa planta genérica e ver quais inscrições imobiliárias, quais imóveis estão recebendo algum tipo de cobrança. A gente precisaria ter um contato com você, Luizinho, para ver quais são esses imóveis, porque aí nós temos que levar fato concreto para a SPU, né? Se essa cessão está vigente. Porque assim, até para os senhores terem essa informação, eles questionam essa cessão. Porque assim, todas as sessões, elas têm data, essa não tem, ad eterno. Porque nós, segundo o parecer, se eu não me engano, da Procuradoria-Geral da República, cumprimos a contrapartida necessária, que era levar infraestrutura para essas comunidades. Então, eles questionam, falam, não, essas sessões já caducaram, mas não, eles não em nenhum momento nos mostraram algum parecer ou alguma decisão que fundamente isso. Então, assim, tanto é que nós temos os RIPs, nós temos recebido RIPs dessas áreas para avançar na regularização fundiária. Então, eu acho que é isso, é pegar os polígonos com as coordenadas, os contratos de cessão e verificar esses imóveis que podem estar recebendo as taxas de marinha, se eles... Por que disso? Só para colocar um questionamento sério, é o seguinte. Você trouxe Na ilha, documento de sessão? Trouxe, cara. na ilha, olha bem, na ilha de Santa Maria e Monte Belo, Sérgio, é um bairro só. Porque a União dividiu no meio e da Alberto foi para lá,
ela só passa o município, essa poligonal da Eugênio de Saulo até na Alberto Ouro. Até? É. Isso é do município. É. E a parte que pega da Alberto Ouro até na Vitória, onde tem os tribunos da região, é em Itamarim também, mas não está na sessão. Esse aí é particular. É da União, daqui para cá é da União. Está da União. Daqui para cá é nosso. Quer dizer, dentro do próprio bairro. Esse lado de cá todinho não poderia ser comprado, carregamento. Mas o município pode comprar PTU também? Acho que o comércio do IPTU é pela posse. Pela posse. É a utilização da Legal, é vinculação. em cima de imóvel, né? A grande sacada deles é ter um imposto sobre a taxa e eles vão por essa via de que não se trata de tributação. No fundo, se você for entender os institutos, é a mesma coisa. O cara paga por ter posse do terreno e paga por ter imposto por ter posse do terreno da prefeitura. Mas são dois entes diferentes e duas classificações diferentes, taxa e imposto. Então a gente consegue mapear essas sessões? Porque aí depois a gente pede a SPU se existe nesse território algum tipo de cobrança. Sim. Mas a partir for mapear. Nós incluímos a como sessão do município. Tem que ficar com a gente, tá? Eu não sei se existe hoje um pedido de ampliação da sessão. Porque é a bairro. Ele está vindo, tinha mandado para ele está vindo para poder participar desse. Eles fizeram baseado na de vocês. Ó, o Deco Martins de Paulo estava R$ 850. 2014. 2015 pula para 963. Acho que pelo menos foi 6,46. R$ 85 ele dá mais. Ele dá uns 13, 14 anos. Um ano por ano. Eles fizeram um reajuste maior do que o índice. Porque eles falaram que a deles estava mais defasada do que. Eu achei bem nome. Mas então o SPU não utilizava a nossa planta. Não, eles têm como base, mas não utilizavam a planta. Eles têm uma planta própria. Eles pesam, olham a planta, faz só um comparativo. Fica muito assim. Alguns locais está mais caro. A gente precisa da planta atualizada de vocês. Eles devem fazer um rubro. Aí a gente vai saber se eles estão cobrando mais caro ou não. Porque ano que vem, Serginho, vai ser utilizada a planta da prefeitura. É a lei nova, foi aprovada agora, vai ter que ser utilizada a planta da prefeitura. Olha só, até eu tinha falado antes, dá para a gente fazer a leitura que é bem pequena. Realmente não foi objeto do veto da nossa artigo 2º, e aí no parágrafo 1º, inciso 1, fala: a planta de valores genéricos elaborados pelos municípios e pelo Instituto Federal das Áreas Urbanas. E na área agrária é o INCRA que vai ficar incumbido de elaborar a planta. Então, quer dizer, mesmo se no passado, agora recente, o município já elaborava e remetia ao SPU, mas não tinha uma lei literalmente prevendo isso, agora vai ter. Então a gente vai ter realmente a oportunidade de estar cabeçando, né, essa questão de revisão dos valores. Mas por enquanto, parece que houve essa surpresa, né? A União fez a revisão na SPU, a lei ainda não foi sancionada e a gente ainda não tem uma regra de competência clara que retire isso da União, que passe para o município, né? Como a área de Marinha. O entendimento deles é que esse ano eles vão usar a planta deles e pronto. Só que aí o debate já estava posto. Eles não falaram que foi estudo, baseado na de vocês, mas não falaram em índice nenhum. Não nos deram índice nenhum. Fizeram uma alteração. A gente percebeu que é meio que. Alteraram a planta. E nós não fomos comunicados, né? Você foi conversar com o Luciano hoje, ela falou assim: olha, todo ano eles ligam, pedem a nossa atualização. Pega comparando. E outra coisa, eles não consideram diferenciar. Assim, são poucas, tem até algumas diferenciações. A rua é tida como um item só. Não tem faces, não tem altura, não tem nada. Eles não consideram as benfeitorias locais, né? Essa rua está aqui. Mas nossa planta, ela considera alguns detalhes mais. Ela está mais no bairro.
Eu acho que quando muda de bairro eles fazem. Só que eles, dentro do bairro, eles não modificam face. É uma só. Não. E vocês dispõem dessa Tamo aqui. legislação da União? Não, não, a planta. Tem só a planta. A gente tem impressa, a gente não tem arquivo. Para a gente ver como está colocado no texto legal. O anterior, né? Você diz O anterior. como que eles deveriam fazer essa planta. A legislação anterior seria importante. Às vezes já manda seguir a prefeitura. É 2007. Só que eu nunca imaginei que eu tivesse uma planta própria. É uma planta. São as coisas que a gente está descobrindo, que a gente está buscando Na e sociedade. Você está notando aí? Legislação anterior. Mas, por enquanto, na ausência de uma norma explicitamente nos traga competência, por ser de marinha, acho que é um embate difícil para a gente, né? Eu acho o seguinte, tem que ver qual é a linha, fazer uma regrinha de 3, ver se o valor deles está ficando maior do que o nosso valor venal. Então, por isso que a gente vai pesar. Se o indicativo deles, pela lei, isso aí vai vigorar a partir do ano que vem, mas se o indicativo é o valor venal, se houver ali discrepâncias, eu acho que até é um objeto de questionamento. Assim, tem uma lei federal já sancionada e publicada que indica que vai ser utilizada a planta genérica e o valor venal. Aí você tem lá, não sei qual é a alíquota que define, acho que é 3 a 5%, né, para o ocupante e 0,6% para o foreiro. Aplicando essa alíquota, se tiverem valores ali exorbitantes, eu acho que seria uma ação interessante também, tendo como indicador o valor venal. as pessoas não sentirão, quando se o veto for divulgado, for rejeitado, as pessoas não sentirão esse aumento. Por quê? Porque vai deixar de ser calculado em cima da edificação e vai passar a ser só do terreno, então o valor vai cair. Percentualmente vai ficar maior sobre o terreno, mas não se cobrará mais sobre a edificação e terá... Mas ainda é só o Aldemir? Não, a nova lei, ele diz Foreiro também? Taxa de furo também? Não, a questão de não entrar na edificação. Não, novo cálculo. Que era o que foi justamente que ela vetou, né? Ela botou na lei e depois vetou. Ela fez. Tem várias frentes, na verdade, a CPI, né? Uma é ver como é que era formado, porque ano que vem já estava lá na planta do prefeitura, então já é um fato. Isso aí é só o Aldemir. Porque assim, tentando simplificar, tem 3 taxas possíveis. O Aldemir, que você vende, tem o foro, que é para o foreiro, e tem a taxa de ocupação para o ocupante. Aí está baixando para 2% a taxa de ocupação, que era até 5%, que vocês sabem que é uma outra sacanagem que eles fazem, porque a grande maioria teria isenção. Os ocupantes, principalmente comunidades carentes, teria isenção, que é até 5 salários mínimos. Só que as pessoas têm que ir lá pedir. E eles não vão pedir. Eles vão fazer de ofício, né? Entendeu? Muitos não pagam, enfim. Mas eles não vão lá requerer a isenção. Então, a União meio que, a SPU meio que não faz uma grande divulgação de terem que ir lá ou facilitar pela internet, enfim. Porque o foco são os foreiros, porque são nas áreas mais nobres, em que realmente a pessoa paga, o valor é muito maior. O foreiro não foi atingido pela lei. A associação do Sérgio Presídio dos Foreiros. E esse entendimento que o Sérgio está trazendo à UME, ele está expresso no Decreto-Lei Federal 1876/81. Ele fala justamente do pedido de isenção. Aí quem tem menos de salários mínimos estaria isento, né? Considerar a população carente ou de baixa renda. Fica uma Se vocês sugestão. levarem para Brasília, se quiser levar esse Eu acho que nós tínhamos que pensar, Câmara Municipal, Prefeitura, em como ter uma grande divulgação dessas isenções. Porque assim, nós temos grandes regiões que são áreas de marinha. Toda a região de São Pedro, porque é acrescido, é aterro, também é terra de marinha. Né? Você falou Burijica aqui em cima, também tem uma parte que é terra de marinha. Você pega a boa parte de Santo Antônio, boa parte de Goiás, até Santa Lúcia. Então, eu acho que deveria ter uma divulgação dessa... Ferreira, mas... Ferreira, boa parte. Sérgio, vamos lá.
tem um instituto, em Serginho, a gente tem o Instituto do Foro, que é nesses locais mais nobres, que há aquele. É 80%, né? 83%. O cara deu domínio útil. Sim, mas aí fica o cálculo. 83% é dele, 17%. Isso, ele pode vender e tal. Está regularizada a situação dele. Ele tem segurança jurídica porque ele é foreiro. Foi aforado. A gente tem ocupação dessas áreas mais nobres. Ocupação das áreas de menor renda. De menor renda, perdão. Menor renda. O Laudem é cobrado no caso das transferências das duas. Do foro e do foro. Só que, na verdade, o laudêmio acaba, na prática, não incidindo sobre as regiões mais carentes, porque eles não transacionam oficialmente. Assim, o laudêmio geralmente recorre, acaba sendo colocado mais para as áreas em que o parcelamento do solo foi feito, que existe uma escritura, né, um documento que garante que ele tem domínio útil, que ele é foreiro, aí sim ele vende e tem que pagar o laudêmio de 5%. Que aqui na baixaria para 2%. Doutora Márcia, essa ação, vocês têm acompanhado essa ação por Vitória, sem capital de Estado? Como é que está essa ação? A Procuradoria tem acompanhado. Esse processo foi concluído agora. Está concluído desde quando? O andamento que eu te passei. O processo do. Está aí? Foi concluído dia 1º de junho de 2015. Então, isso quer dizer que está lá na mesa do ministro, né, responsável pelo julgamento. A Procuradoria tem extinção no município de Vitória. E a Procuradoria tem acompanhado, mas esse acompanhamento semanal, inclusive, ele está sendo feito concentrado no gabinete. Então, o gabinete tem maiores detalhes. A petição foi por lá, mas esse acompanhamento está sendo feito sim. E a última novidade foi essa. Tem um mês que está concluído. Qual que é o ministro? Eu não lembro, mas o andamento deve Esse é o sonho do. Esse é o grande sonho. Vocês não têm. mesmo sem estar formalmente com o livro público, Quer falar? Ó, planta genética, prefeitura, Adriana vai estudar a questão do agricultura, tem a questão da isenção, legislação anterior, como é feita a legislação do SPU para fazer a planta, mas não é possível que não tem regra. Eles falam aqui, eles responderam, da onde vem a competência. Tem que ter a Mas qual é a regra para registrar? A base de reajuste. Eles juntaram. Ele pega a planta e bota o valor. Eles botaram ali. Ah, não, isso aqui era. Tá, tem aí, a gente dá uma olhada. Não, isso aqui é a lei dos terrenos Maria agora. É a 339. Ficou no perdido. E o artigo vetado é o 13. Se estiver justo, eu vou fazer Eles falam que eles baseiam na conta da prefeitura. Eu vou olhando nela, mano. Ela se baseia na planta da prefeitura, mas elas continuam pelo compartilhamento. Não. Tá aqui. Tem o número aí? Deixa eu pegar só o número. Aqui é o requerimento de informação que a gente fez, a Procuradoria nossa da Câmara, que ela nos respondesse.
Tá. Pelo A menos. gente fez requerimento de informação com 3 perguntas para a nossa procuradoria. Quem pode alterar o PGQ? A revisão da proposta de lei. Como se dá a revisão? Para isso, estamos entregando também hoje. Desde semana passada, já tinha. Já chegou agora, porque o processo está fluido, parte estava no saco, agora ele vai ser condensado. Vocês concluíram nesse sentido, quem pode revisar? A planta, bom, porque tem a planta do SPU, segue a instrução normativa que esse ano, tem todas os critérios. Então, foi por meio de instrução normativa. Meio de instrução normativa, porque de acordo com o entendimento, a taxa de marinha, para eles, não é taxa. Ela é preço público. Não tem essa compreensão de taxa. Agora, a utilização da planta genérica do município, que é utilizada também para a cobrança do IPTU, aí é taxa. E aí, nesse caso, ela se submete ao princípio da legalidade, depende de lei. No caso, ela é uma das referências, no caso, né, para a elaboração da planta genérica pela superintendência, pela secretaria do STU, no caso. A senhora sabe o conteúdo da sua normativa? Está aí no processo do projeto. Pode manusear, no caso. Essa foi a nossa conclusão. Não levei em consideração o projeto detalhe. Você não menciona porque ainda está em trânsito. Não levei em consideração esse detalhe. Se você quiser fazer uma leitura, inclusive está aberto a críticas também. A extensão aqui, como é? A extensão normativa número 1 de 2014. Mas ela teve vigência a partir de janeiro de 2015. Não, janeiro, dezembro. Dezembro de 2014. É porque pelo que foi dito aqui, como era praxe, né? O município sempre fazer a planta e passar para eles ainda não tinham feito nenhuma instrução normativa até então, o que a gente pode fazer, nossa equipe técnica fazendo depois a análise dessa instrução normativa, ver se ela realmente é razoável, se ela leva em critério os mesmos vetores que o município leva à alfazeira dele, e aí não sendo, a gente tentar fazer uma gestão de tudo essa pergunta. Antes não tinha essa instrução normativa, 2014. Então provavelmente eles usavam a nossa. Sim, com certeza. Aí depois de dezembro do ano passado, eles passaram a fazer a deles. É estranho. Não, mas não usava a nossa. Aí Falou que não usava a nossa. Então ele não atualizava. Ele atualizava, mas como a doutora Helena falou, uma das questões que ele considerava era a nossa planta. Mas aí ele ia para o valor de mercado, locação, ele pega uma série de outras. Porque eles solicitavam, né? Mas qual o sentido com Eles essa normativa? solicitavam, né? Não, a normativa é agora, né? A normativa é nova. Então, mas o que eles editaram? Mas isso é nacional, né? Vai ter que Nacional. Mas provavelmente vai ser pós-campanha. Pós-campanha que estava doideiro, que precisava arrecadar, e soltar. É só para isso aí. Provavelmente é um pós-campanha traumático que se apareceu. Aí eles falaram, vamos soltar, vamos mandar reajustar. Mandaram sair reajustando para tudo quanto é lá no Brasil inteiro. Aí como já vinha sendo feito sem normativa, criou-se a normativa para tentar Antes dessa instrução, era tinha essa normativa no GA de 004, que falava sobre a planta genérica de valores. Ela era de 2003. Ela era anterior a essa instrução normativa. E aí eram os primeiros critérios que disciplinava essa instrução normativa. Mas ela foi revogada por essa de 2014, no final do ano. Você coloca no nosso setor técnico, porque a fazenda vai poder ver realmente se está muito diferente ou se consegue ver na sua atividade que a gente aplica. Essa foi revogada pela instrução normativa. Mas como Essa aqui a doutora concluiu, né? Essa foi revogada. Eu nem citei, porque foi revogada. Doutora Adriana, a senhora concluiu pela validade, então, de união, né? É porque os julgados que eu encontrei, eu primeiro fiz uma pesquisa na jurisprudência para poder responder. Os
as razões, no caso, né? E justificar sempre aquelas decisões judiciais em favor. E aí comecei a estudar a natureza realmente. Foi quando eu consegui verificar as decisões de que a Caixa, no caso, tinha natureza de preço público, e fui fazendo a distinção até chegar ao raciocínio de que realmente o STU poderia fazer essa modificação por ele, porque não se tratava de taxa, era preço público, não tinha natureza tributária no caso. Incide a tributação. Exatamente, não a tem peste da tributação. Mas se alguém responde isso para mim, menos eu sei o terreno marinho. Porque essa pareceu um E ainda tem monte de decisões conceito. judiciais nesse caso, não tem alguma jurisprudência para parecer. O que é mesmo? O que diferencia disso da base É um tipo de contribuição que se faz ao Estado que não tem essa natureza de taxa, né? A taxa é tributo. Eles não consideram taxa, isso não está dizendo. Não tem Mas da onde que vem o nome taxa de marinha? Não é taxa? Não, ela veio historicamente sendo carregada, trazida pelo tempo, entendeu? Como se fixou lá na história, como foi criado mesmo, e ficou, né? Foi pegando. Mas a natureza em si, ela não tem essa. A natureza é preço público. O que diferencia a taxa para preço público? Um é tributo e outro não é. Não, mas deve ter mais alguma coisa. Se tem contra-prestação, se não tem contra-prestação. Exatamente isso. A taxa tem uma contra-prestação. Isso, Taxa de exatamente, luz não é tem, preço público, é pelo simples fato de se ter. Só porque está usando. Exatamente. É exatamente isso. É exatamente isso. Considerando Acho acho que o máximo que a gente pode fazer realmente é um oficializador do STU perguntando mais algum detalhe, né? Se é possível. Olha, mas isso tudo, então, tipo assim, eu até verifiquei e também, assim, outros órgãos que defendem essa questão da taxa de marinho, porque se tinha algum movimento contrário a essa questão, mas parece que também cimentada mesmo, de que é preço público. E não chegou até a mim que pediu o processo internamente ser agilizado, não, mas não chegou até mim, então realmente eu não tive acesso a essas discussões normativas, a discussão da lei. Mas que bom que a Câmara já avançou e acho que eu também não concluí diferente. Sabendo disso, né, essa normatividade. O máximo que a gente pode fazer é esse esforço Na população. para junto ao STU tentar que eles mesmos revisem. Não, mas deixa eu falar, já foi revisado. Não, mas agora. Porque a lei revisou a instrução, né? Porque a lei falou que tem que ser tem que ser a planta de leitura agora. Essa instrução acabou que. Mas não foi sancionado. Sim. Não foi sancionado. Essa parte O veto é parcial. é o veto parcial, a sanção também é parcial, já foi. Com relação a isso, Então, aí foi eu normativo para um ano. Não, a instrução já não vale mais. Mas foi para um ano. Foi para esse Porque o projeto já estava protocolado. para construir essa planta, eles usaram essa instrução. Só que já ela está em vigor, vamos dizer, mas valendo, já está valendo a lei agora. Aí nesse caso, nesse caso eu concordo, ou seja, todo esse entendimento só vai valer mesmo pro caso para esse ano, porque a lei, no caso, então, ela modifica. E ainda assim pode vir a ser questionado que esse ano possa, eu não sei porque assim, tem que ver quando que incide a cobrança, né? Não, se o fato gerador já ocorreu, O fato gerador qual é? o fato gerador Você tem. ter, anualmente você vai ter a base e a alíquota a ser aplicada. Mas o PTU é 1º de janeiro, mas se mudar a planta depois, É o início do já exercício, foi. né? Tem que ver o início do exercício. Agora o gerador é 1º de janeiro. Agora a taxa do ano é só Deve ser similar a isso. Então, essa lei não retroagiria para alterar os valores cobrados, considerando o fato gerador. Mas é discutível, claro. Se ela for benéfica. Também deve ter algum regramento legal que define o fato gerador da taxa marinha, de todas as taxas. Alexandre, só aproveitando o seu chegar, só para contextualizar. O vizinho colocou uma situação que, ao meu ver, é um equívoco da SPU. Eles estão cobrando de pessoas que residem dentro dos polígonos cedidos da União do município, que são o Promorá, em especial na ilha de Santa Maria de Monte Belo,
as taxas onde foram de ocupação. Aí vamos tentar separar. Aqueles imóveis que nós já transferimos no número útil, que já são foreiros, tem que pagar a taxa do ar. Uma vez que não atendam a lei da gratuidade, que é famílias com renda acessória. Ok, mas aqui, perfeito. Os imóveis que ainda não receberam, não tiveram o seu título como foreiros, por estarem em área cedida da União do município, não há o que se falar de cobrança. Desde que eles não tenham sido inscritos como ocupantes de terreno de marinha, antes da área ser transferida. Porque os contratos de cessão falam em resguardar todo o passado. Então, se tiver, se o camarada for aquele cara certinho, foi lá, o cadastro antes do contrato é o quê? De 80? Ela varia de 77, 78, 81, entendeu, Luizinho? Tem que pegar os contratos. Tem que analisar caso a caso. O que eu coloquei aqui para a mesa? Assim, nós vamos enviar todos os polígonos cedidos e os seus respectivos contratos de cessão. Aí o Luizinho, ou qualquer outra pessoa, tem que nos apresentar em específico os imóveis, para que a gente possa lançar, para ver se está no polígono cedido. Os imóveis, você fala em inscrição imobiliária? Tem que nos dar esse imobiliário que a gente pode buscar na planta genérica. Por quê? Porque essas áreas do aglomeradas não foram parceladas. Então, municípios que valem um mandato judicial, feito lá na década de 80, 90, que determinou que os cartórios procedessem com os registros de porções extraídas dessas glebas civis pela União. Aí ficou uma regularização fundiária meio capenga. Então você vai lá, mede aquele terreno isoladamente e faz a tramitação normal, registra, a sua verba da União, se torna foreiro da União. Só que tem muita gente que não fez o procedimento e nós temos um prejuízo, uns 100, que fatalmente, quando fizermos o parcelamento do solo, vai dar uma diferença dessas áreas das medições atuais que a gente vai ter que corrigir. Mas isso não é o problema. Então, com o número do IPTU, a gente identifica claramente onde está aquele terreno, sua metragem, tudo certinho, e verificar se junto à União se ele foi cadastrado com depois. Provavelmente deve ter algum contrato com a União. Então só para chegar, levantar todas as inscrições imobiliárias que o Luizinho e qualquer outro aqui tenha, para nós confrontarmos com os polígonos cedidos. E aí tem esse detalhe que você coloca, tem que ser feito um levantamento na SPU para verificar se esse cidadão registrou o seu imóvel antes dos contratos de cessão. O IPTU e a cobrança da União, que a cobrança traz o RIP. Sim. Vai trazer o cadastro dele e a gente verifica se esse cadastro, qual é o que a gente tem que pedir lá? É o cadastro, tem o número do quê? RIP. É o registro imobiliário. Então, se eu pedir todos os RIPs referentes à Ilha de Vitória, teoricamente, eles teriam como... Eles não têm definido direito nem a linha do pré-amar. Então, se você pega, nós estamos acostumados com isso, você pega uma linha de pré-amar para definir isso uma determinada área, deve propriedade da União ou não, você tem umas 5 vezes, provavelmente umas 5 linhas diferentes. Sempre uma justiça uma temporal. É outra coisa altamente discutível. Sabe essa questão. Sabe onde aconteceu isso? Ali no caso de Gravião, do lado do Sambão. Não sabe que o pessoal da igreja da Assembleia de Deus passava e disse que ele 20% do terreno. Aí eles recorriam, pulavam para outra coisa. Aí perguntavam de novo e vinha para mim. Ia variando. Você vê que eles foram felizes do adesivinho. Olha o adesivinho que o Davi botou um canhãozinho, porque poucos sabem que os 33 metros era o alcance do canhão do navio que acertava as casas e os imóveis em 1832. O mais interessante de tudo isso é que o que define esses terrenos é a linha do pré-amar médio de 1891. Então você quer pegar a tábua de marés de 1891 e estabelecer as marés mais altas que na média. É por ali que passava essa linha, que você conta 33 metros, define o que é de marinha. Esses são os acrescidos, a igreja é altamente discutível. Em 85 e 92, Carreira distribuiu mais de 10 mil escrituras no município de Vitória
pegando Maria Ortiz, Santa Maria, Monte Belo, a área que foi exceção para o município. Essa escritura, até hoje, não é um documento que prova que a pessoa pode ser isenta de se Olha, esses são documentos que, no meu entendimento, das escrituras que eu tive acesso, emitidas pelo Carilho, não haviam sido concluídos os condicionantes do contrato de cessão ainda. O município recebeu essas áreas para fazer a urbanização e, em alguns casos, construir algumas casas populares, como foi construído em Maria Ortiz. E, num ato assim um pouco acelerado, eles emitiram muitas escrituras realmente, só que essas escrituras não lograram eles nem obter registro. Portanto, não sendo registrado, não comprova propriedade. Simplesmente diz que ele ocupa o terreno a partir de uma determinada data. Agora, para que ele possa tornar esse registro viável, teria que dar entrada na Secretaria de Habitação para nós solicitarmos por RIP a autorização expressa da União para lavrarmos, registrarmos essa escritura, ou talvez retificar essa escritura, ou até mesmo ignorar e fazer uma outra, porque essas escrituras são eivadas de vícios administrativos, etc. Enfim, eu optaria, inclusive, por fazer um novo processo de regularização. Principalmente que a maioria, muitas dessas pessoas já faleceram, até existem questões de herança, e nós temos, inclusive, decretos que facilitam essas transferências de para sempre, tem todo um arcabouço que pode facilitar a vida dessas pessoas. Isoladamente, essa escritura hoje, sinceramente, não vale nada. É um pedaço. Não, vale alguma coisa. Perante um outro particular, vale. Mas perante um outro particular, perante as transmissões, as pessoas veem também pedaço de papel de pão, as transações são feitas de maneira informal. No século XIX, quase para transferir depois da emissão do novo município de Vitória. Juridicamente, leigo. Só fazer uma pergunta. Quando chega o boleto para o cara pagar, na casa dele lá, Vou trazer um, vou pegar lá. Isso, mas qual é o RIP que vem? Não dá. Mas qual é a identificação dele? É o RIP. Registro individual de patrimônio. Depois você vai no site Se eu pedir ao SPU todos os RIPs emitidos em 2015, eles me dão a lista. Eles deveriam dar, mas O endereço. Para preservar o Claro, nome. não sei, mas Não. ele poderia, né? Quando você tem um Sendo imóvel, órgão público. quando você tem um imóvel de mais tempo, você Então, necessariamente, você se você for fluir, você tem não, que olha ter. isso aí. Então você fala, você pedir ou poder público que pedir? Não, a gente lá, como Tudo que a gente pediu, eles estão dando. Você vai ver agora, ele teve que pedir uma janela para 2015, Provavelmente, depois o que pedir uma de eles terão 2014. os ricos das regiões em que o solo foi parcelado e que são floreiros. Os ocupantes não têm. Dá para passar por licença médica e participação. Eles podem eles efetuaram as Então, assim, obrigatoriamente, para os floreiros, você necessariamente eles vão ter esses, com certeza. Mas nas ocupações, centenas e centenas de famílias, anualmente, os próximos casos, enfim, eu moro em Santa Maria, eu tenho os vídeos. Se eu entrar na internet, tem um site, posso parcelar em Oliveira. Aí nesse RIP tem a data que você regularizou? Tem a data de início. Tem a data quando você comprou, você pagou ao bem, ou quando o seu irmão vai registrar. Eu enxergo a questão do jogo meio grave também, porque eles não podem deles. Mesmo áreas serviços fora das áreas serviços para o município, eles não têm o controle da ocupação daquilo que está em faixas de maneira estabelecida. Eles não cobram todos. Eles focam a cobrança nos bairros mais ricos. Eu expliquei isso aqui. Só uma coisa na fazenda. Quando você vai transferir um imóvel hoje, por exemplo, chegando para transferir uma casa na Mariotinho. Quando você vai no cadastro, você manda aí na União, manda no cartório para saber se o terreno é do município ou é da Marinha. Dentro do município, a gente sabe que hoje todos nós temos o nome do município. O município está sendo regularizado. A gente sabe.
está cedido ao município a ser o controle junto com a SEAB. Tudo, a partir do GEL, nós atualizamos todo o nosso cadastro. A área que vocês estão, a gente sabe a área que eles estão fazendo a regularização. Então, hoje o município está procurando a conta. A partir do registro da escritura que a SEAB faz. E a partir daí também ele passa a ter uma existência autônoma, né? Independente do modelo. Qualquer transação que ele fizer é dele com alguém para fazer a transação. Agora, se não tiver o município vinculado, a gente não tem como saber. Se não tiver um transfiro. Se não tiver um município vinculado, lá a informação que é registrada ou é área de regularização, é uma área de posse, a gente é a posse. Deixa claro, se algum dia for identificado que há um registro, o registro sobrepõe que é a propriedade. E hoje, pelo GEL, a gente consegue identificar toda a área que é a regulação do GEL. Já de todo, né? Ela vai pegar um livro. Esse é 2015? 2015. Já. Senhores, considerando que a gente avançou no debate das três grandes questões que ficaram sempre abertas, que foi ingresso de uma ação para a Constituição Federal, sessões atribuídas pela União, e vários foram albergados pelo projeto de reforma moral e a taxação dessas áreas. E revisão das normas genéricas de valores, que foi feita pela SPU, firmadas em instrução normativa. Eu perguntava aos vereadores se ainda tem alguma pendência que eles queiram debater aqui hoje. Agradeço muito a presença da nossa equipe técnica, achei que hoje o debate foi mais profícuo. E a gente se coloca à disposição, estou falando no nome deles, assim, precisando de fazer qualquer tipo de gestão junto à SPU, qualquer encaminhamento que os senhores entenderem que seja salutar, bom, né, para a cidade de Vitória. Tem que estar todo mundo reunido em prol do mesmo objetivo, né, de subsidiar, beneficiar o nosso município para tentar, né, obter esse lá junto à caída da jogada do veto da presidenta de hoje. Mas aí os vereadores querem falar. Eu queria agradecer o entendimento firmado de que esse é um esforço coletivo. Então, o esforço coletivo é defender uma das vitórias. Estou satisfeito. E com algumas tarefas, né? A planta toda, a gente vai precisar atualizada. Aí é morgando, você pega o telefone. Vou botar 7 mil na prefeitura. E SEAB ficou de nos passar a questão dos contratos de cessão, né? Os contratos e os políticos. Com os políticos, né? Não há necessidade de vocês nos demandarem, né? Nós podemos enviar em função dessa reunião. Isso. Né? Ficou pactuado, né? Alexandre, só para com relação ao que eu citei aqui, pelo fato da Rede Maria ser um bairro só, existe algum pedido de ampliar lá em Brasília, A sessão. ou a parte. Encerrar os trabalhos. Obrigado, gente. Obrigado.